Bom, eu quero falar de uma outra situação agora do senador Renan Calheiros. Depois dele ser escolhido como relator do projeto do imposto de renda no Senado, defendeu uma tramitação rápida e criticou o andamento da proposta na Câmara. Vitória Bel está acompanhando essa história e vai trazer as informações para a gente agora. O que você descobriu aí, Vitória? Bem-vinda. Oi, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. A gente conversou com o senador Renan Calheiros, que é relator agora do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 lá no Senado. Ele conversou com a gente de forma exclusiva e nessa conversa ele reconheceu que realmente existe ali uma situação em que o relator da Câmara, o relator do projeto na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, é sim o seu adversário político, mas ele avalia que isso não vai interferir diretamente na tramitação do projeto. Renan Calheiros também disse que vai sim fazer algumas modificações no texto, no relatório de Arthur Lira, por ter considerado que alguns trechos foram adicionados por Lira apressadamente nas falas, portanto, de Renan Calheiros. Esse texto do Arthur Lira, a gente lembra que foi aprovado na semana passada e o relator, o deputado, disse que colocou ali, por exemplo, de última hora, uma isenção para ganhos ganhos de cartórios. Então, esse seria um dos setores beneficiados por Lira ali no último momento e Renan Calheiros não concordou com isso. Ele disse que deve, portanto, fazer modificações por meio das chamadas emendas de supressão, que são as emendas que podem retirar trechos do texto sem mexer diretamente no cerne da matéria. E por meio dessas emendas, o texto não precisaria voltar para a Câmara dos Deputados. E para o Renan Calheiros seria essencial que esse projeto não voltasse para a Câmara dos Deputados, porque na visão dele a matéria correu riscos de não avançar entre os deputados por meio até de chantagens. Vamos ouvir um trecho dessa nossa conversa. É fundamental que não haja alteração para que o projeto volte para a Câmara, porque lá na Câmara, infelizmente, o projeto serviu de instrumento para chantagem contra o governo e principalmente para alterar a agenda de deliberação do próprio Legislativo. Lembra-se que na madrugada da ocupação fizeram um acordo para votar antes do projeto a blindagem e a anistia. Nós vamos fazer as alterações que forem necessárias fazer, nós vamos tornar o debate público, transparente, fazer pelo menos 4 audiências públicas. Pois é, e Renan Calheiros disse que, portanto, esse projeto, apesar de fazer as audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos, esse projeto deve avançar em cerca de 30 dias, então já deve ter um resultado no plenário do Senado até o início de novembro. A gente lembra também que Renan Calheiros protocolou no Senado, avançou no Senado com um projeto também de isenção do imposto de renda, muito semelhante ao projeto que tramitava aqui na Câmara dos Deputados. E durante essa nossa conversa, ele reconheceu que esse projeto que ele relatou lá no Senado Federal, que é muito parecido com o projeto relatado por Arthur Lira, era sim uma forma de pressionar Lira a avançar mais rápido com o projeto aqui na Câmara dos Deputados, porque de acordo com ele, Lira estava ameaçando tirar parte, por exemplo, das compensações que o governo tinha colocado na proposta original. Evandro. Obrigado pelas informações, Vitória Bel. Um abraço para você. Se tiver novidade, é só chamar a gente aqui. Bom trabalho aí em Brasília. Fábio Piperno, como o Zé Maria Trindade já nos falou aqui, a gente tem os donos da lancha debatendo esse projeto do imposto de renda, com críticas bastante intensas e principalmente, com adversários históricos atuando no Senado e na Câmara, porque na Câmara a gente tem a relatoria do Arthur Lira e no Senado agora a de Renan Calheiros. Você acha que é um recado do presidente do Senado para a Câmara de que o relacionamento não está indo lá muito bem? Bom, não se tratam, claro, de dois neófitos na política, muito pelo contrário, O relacionamento não está muito bem, até porque a Câmara aprovou recentemente a PEC da blindagem e a PEC da anistia.
né? Essas irmãs siamesas da pouca vergonha política. Quem votou em um, geralmente, votou no outro. Anistia não. Anistia não. Anistia não. Anistia não. Anistia para político golpista é uma coisa inescrupulosa. Anistia não. Anistia para político então, é algo inescrupuloso. Lá atrás também teve gente lá que botava bomba em banco, assassino fardado. Teve assassino fardado. Teve estuprador que usava a farda. Teve estuprador que deu golpe militar. Militaridade eu concordo com o senhor. Anistia então, não. Anistia, irmã siamesa. Piperno, seu microfone caiu? Pode ser. Então, o negócio fica tão intenso. Lá, pá! O microfone cai. Aí, continua. A irmã siamesa da PEC da pouca vergonha, da PEC da... enfim, blindagem, é só pegar quem votou em um e votou no outro. Compara. Os nomes são praticamente... O quê? Blindagem foi geral lá. Não foi, não. Blindagem é o seguinte, o PL do presidente Bolsonaro deu 94% dos seus votos para a PEC da blindagem. O PL do presidente Bolsonaro ele dá 100% para anistia. Então não é muito difícil comparar. Agora, a questão é que na Câmara um projeto estava aliado ao outro. Isso, né? Então, exatamente. Se teve uma negociação em que haveria um apoio à PEC da blindagem em troca de se debater mais rapidamente a questão relacionada ao imposto de renda. O seu microfone também caiu. Vocês ficam fazendo pampeira aí, ó, sarceiro. Isso. E aí o microfone cai. O fato e aí houve dos dois, eles começam a gritar, nem o microfone aguenta, mas assim, houve uma negociação em que essas propostas foram atreladas, porque havia um interesse muito grande de votação da proposta do imposto de renda por parte dos governistas, só que nessa negociação se disse, então beleza, então vocês apoiam a PEC da blindagem e a gente avança na PEC da anistia. A da blindagem passou na Câmara, mas depois foi derrubada no Senado e por isso que o senador Renan Calheiros chama de chantagem todo esse processo de chantagem, mas a PEC da anistia está ali começando a miar. Fala, Piper. E aí, é óbvio que agora ele dá uma série de recados, do tipo, bom, aqui no Senado esse negócio está tramitando rápido, não vai demorar como demorou na Câmara, que ficou empacado. Agora, de tudo isso que foi dito, e a gente já, enfim, debateu esse tema algumas vezes, um detalhe me chamou a atenção. Essa história de cartórios. Arthur Lira gosta muito disso. Uma vez, a revista Piauí publicou uma longa matéria sobre essa história de cartórios em Alagoas. Alagoas, naquele momento, eu não sei hoje, não tenho esse dado atualizado, era o último estado brasileiro em que a sucessão nos cartórios se fazia aí por hereditariedade, não tinha concurso. Então, era um negócio estranho. E um dos apoiadores disso era exatamente um certo deputado, Arthur Lira. Fala, Gani, vai lá agora você. Porque vocês dois começam a falar juntos, a gente não entende nada. Vai lá, Gani. Eu vejo que a pauta da anistia é uma pauta absolutamente justa, né? A anistia, inclusive, é um dispositivo constitucional num processo que teve muita divergência, que teve muitas críticas de juristas muito sérios, inclusive o próprio Luiz Fux, uma divergência em relação se foi cogitação, se foi tentativa, do foro errado, né? Da competência. Na verdade, esse projeto deveria estar, né? Esse julgamento deveria estar lá na Justiça Comum, na primeira instância, e não no Supremo Tribunal Federal, porque houve um entendimento, a mudança em março, e em março houve essa mudança de entendimento de que quem já tinha o foro privilegiado continuava sendo julgado pelo Supremo, mas na regra anterior de março deste ano caía para a primeira instância. Então você não pode mudar a regra para prejudicar os réus. Enfim, então eu vejo que essa discussão, Piperno, da anistia, ela é absolutamente justa. Então não dá para casar ali PEC da blindagem com PEC da anistia, embora houve uma negociação conjunta na votação, mas eu vejo que no mérito são coisas diferentes. A anistia é uma pauta legítima. Agora, lógico, a PEC da blindagem, aí eu concordo contigo, é outra história. Ô Zé, houve chantagem? Houve, eu não diria chantagem, né? Negociação. Chantagem é uma coisa mais dura, que coloca um outro ponto como ameaça. Não houve o tipo de ameaça, houve uma negociação. Vou falar aqui de bastidores. Em primeiro lugar, havia mesmo um acordo, os deputados me dizem a todo instante, fomos traídos pelo Senado. Havia o acordo, eu perguntei, eles ficaram com medo, quer dizer, foram covardes, eu prefiro não comentar.
Mas eu fiz essa pergunta. E aí, o Senado foi covarde, afinou para a opinião pública? Eu vou insistir. Houve acordo, me dizem os deputados. E ainda ontem, em 2 grupos, existem os grupos de WhatsApp lá, onde os deputados e senadores fazem aquelas trocas de reclamações e tal, correu e mandaram todos para o presidente da Câmara a declaração do presidente do Supremo, o ministro Fachin, dizendo que não aceitará reforma administrativa no Supremo Tribunal Federal, na Justiça. E aí os deputados dizem lá no grupo, mas espera aí, aprovar reforma é competência do Congresso Nacional. E mandaram para o presidente da Câmara. E ele respondeu lá, sim, só sim, também não bateu no presidente da Câmara. Para você ver como é que está o clima, né? Então, os deputados acham que foram traídos pelo Senado nesta PEC da blindagem, que era um reforço muito grande para o Congresso. O resultado disso é que o Congresso vai restabelecer esta possibilidade de domínio dos processos através de suspensão de processos que a Constituição garante. Suspensão de processos que o Supremo tenta abrir contra parlamentares. Isso já está em andamento. Já existem parlamentares aí fazendo lobby para que os processos contra eles possam ser suspensos. Aí tem 2 debates. De um lado, uns acham que é autonomia do Congresso e outros acham que é emenda parlamentar, que já tem mais de 84 deputados e senadores pendurados em investigação. Então, esta autonomia de não investigação e de não processo é um processo de defesa, né? Mas, nesse caso aí, eu queria destacar a briga dos 2, né? O Arthur Lira publicou já jogando farpas contra o Renan. Os 2 são de Alagoas, disputam o mesmo espaço. Um foi ex-presidente da Câmara, outro ex-presidente do Senado, um relator na Câmara, outro no Senado. E o Arthur Lira publicou o seguinte: espero que um assunto tão sério assim, que beneficia tantas pessoas, que nós aprovamos na Câmara por unanimidade e tal, não seja agora usado de forma eleitoreira. É a fala do Renan aí, já tentando dizer que o Arthur Lira lidou com chantagem para aprovar o projeto e assim por diante. O certo é o seguinte: esse projeto será aprovado no Senado, como foi aprovado na Câmara. Esse é o desafio do Renan. Ô Bruno Musa, como é que você avalia a discussão desse projeto? Porque o que está sendo colocado sobre a mesa é muito do embate político e os detalhes, o quanto isso vai custar e a maneira como isso vai ser administrado está ficando em segundo plano. Pois é, mais uma vez a gente caminha aqui para uma decisão, como a gente fala e todo mundo aqui já colocou, muito bem colocado, as decisões elas caminham para chantagem. A chantagem é política e a política, muitas vezes nós temos limitações onde a gente pode interferir, nós enquanto civis, meros civis comuns aqui. E, obviamente, essa chantagem não é uma chantagem pensando no bem do país e pensando no bem da população que elegeram aqueles supostos representantes do povo. Não, isso tem muito mais a ver com uma chantagem política de troca de alinhamentos de favores. Veja, eu estava vendo hoje, eu não sei se vocês sabiam esse número exato, com certeza, imagino que com certeza sim, mas para quem nos escuta, eu estava vendo que por volta de 5% dos 513 deputados foram eleitos pelo voto direto. O resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral. Olha a disfunção. Grande parte deles está lá e não foi votado. E são essas pessoas agora que trocam chantagem, trocam os interesses políticos em determinadas pautas tão importantes. Seja essa, seja como aquela que nós mencionamos, que falaremos daqui a pouco, do IOF, que agora tem que aumentar para tentar trazer equilíbrio para as contas que não seguirão equilibradas, ou melhor, continuarão desequilibradas. Então, essa isenção do IR, nós já falamos amplamente dela, eu sou favorável a ela, eu sou a favor, inclusive, da isenção total de todos os impostos, não importa a faixa de renda, o governo paga essa conta diminuindo os privilégios deles, e não a gente ficar discutindo na base da sociedade aqui quem tem que pagar mais. Quem tem que pagar mais são eles que têm os privilégios imensos. No Brasil, basicamente, nós vivemos uma situação onde você é punido por produzir com impostos e com altos encargos, e você é premiado por simplesmente não trabalhar.
a gente está vendo uma situação complicada na França, faço o link rápido com o Brasil. Hoje em dia, a renda média do francês aposentado é mais alta do que dos franceses na ativa. A conta não tem como fechar, a produtividade é óbvio que cai como um todo. E no Brasil, o que nós estamos vendo é uma situação ainda longe disso, mas uma situação bastante complicada de falta de produtividade. Portanto, toda essa troca de chantagem serve para eles e não para todos nós.